Fala turma, como é que vocês estão, pessoal? Tranquilo? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre algo que talvez seja uma das partes mais chatinhas, mais complicadas, principalmente para quem está começando, que é a parte de métricas, tá? Então nesse vídeo eu vou desmistificar absolutamente tudo sobre métricas, tudo que você precisa fazer, qual que é a leitura que você faz das métricas, quais são as principais métricas que você de fato usa no seu dia a dia, como você faz para tomar decisões a partir da leitura dessas métricas, tá? De forma muito simples, muito tranquila, muito intuitiva, para que você seja mais consciente dentro do gerenciador de anúncios e tome suas decisões de forma assertiva, beleza? Bom, e se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Victor Rocha, eu já vivo do tráfego há mais de 5 anos como gestor de tráfego para negócio local e é basicamente isso que eu compartilho aqui nesse canal, tá? Conteúdos mais práticos, mais analíticos, mais estratégicos, mais avançado para que você também consiga ter resultados e viver do tráfego, mas um nível acima da média, tá? Como um gestor especialista naquilo que você está fazendo, tá? E não só o clínico geral que sabe o raso de tudo, um pouquinho de tudo, mas nunca consegue ter resultado com nada. E eu vou deixar aqui abaixo na descrição, tá? Um presente para você que está travado nesse momento inicial, tentando conseguir seus primeiros clientes, tá? É um treinamento completo e 100% gratuito, beleza? Te ensinando tudo que você precisa fazer para fechar seu primeiro contrato nos próximos 7 dias e como entregar resultado para esse cliente. Então corre lá, se inscreve, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Bora pro conteúdo. Bom, métricas, né? Eu vou te explicar nesse vídeo aqui agora, te entregar da melhor forma possível, da forma mais simples, da forma mais intuitiva, da forma mais tranquila, tudo que você precisa saber sobre métricas, beleza? É um conhecimento indispensável, você precisa saber quais são as principais métricas que você aplica para cada campanha, como fazer a leitura certa das métricas, né? O que cada métrica quer te dizer com aquela informação que ela está te passando ali no gerenciador de anúncios, para que você seja um gestor mais estratégico, um gestor mais analítico, ou você consiga ter mais clareza para analisar as métricas do seu negócio, da sua empresa, e principalmente, porque a função da métrica é isso, te mostrar a direção da decisão certa. Então você bate o olho ali nas suas campanhas e já sabe em poucos minutos exatamente o que você precisa fazer. Vamos aqui para a tela do meu computador. Bom, vamos lá. Um primeiro ponto, tá, que é extremamente importante é o seguinte: de entendimento para a gente colocar todo mundo na mesma página, porque eu acredito que vendo esse vídeo agora estejam pessoas mais iniciantes, outras mais intermediárias, outras mais avançadas. Então eu já quero colocar todo mundo na mesma página aqui, tá? Primeiro ponto que vocês precisam entender é o seguinte: existem dois tipos de métricas, tá? Tanto de métricas quanto de colunas de métricas, que é a combinação dessas métricas, né? Existem as métricas padrões e as colunas de métricas padrões. As métricas padrões, o próprio Facebook já criou, já está aqui disponível para você. São as métricas que o Facebook já entendeu que são as necessárias para que você tome as suas decisões. Então essas são as métricas padrões, elas já existem aqui no seu gerenciador de anúncios, tá? Então se você vier aqui no botão coluna de métricas, você vai ter aqui, tá, as suas colunas de métricas padrões com as métricas padrões, que é justamente esse segundo ponto, né? Então o Facebook, além de disponibilizar algumas métricas específicas, ele também já te disponibiliza pré-configurações específicas, tá, com combinações, né, com a combinação dessas métricas padrões. Então, essas são as colunas. Então, por exemplo, essa daqui, ó, desempenho em cliques, é uma coluna de métrica, tá? Então, é uma coluna de métrica padrão com métricas padrões. Então, tá aqui, ó, resultado é uma métrica padrão, alcance é uma métrica padrão, frequência, métrica padrão, orçamento, valor usado, termos, isso aqui tudo são métricas padrões que colocadas nessa sequência, que o próprio Facebook já pré-disponibilizou aqui, é uma coluna, se torna uma coluna com métricas padrões, ok? Então, métricas padrões são métricas específicas que está ali dentro do gerenciador de anúncios e ela colocada, né, e essas métricas colocadas dentro de uma ordem específica, elas se transformam em uma coluna de métricas. E o Facebook tem várias aqui, ó. Então, se você clicar aqui, por exemplo, ó, em descobrir mais pré-definições de colunas, você vai ter acesso a todas as categorias, as colunas de métricas da categoria de desempenho. Então, se você passa o mouse aqui, vai aparecer do lado esquerdo todas as métricas que fazem parte dessa coluna padrão. São métricas padrões que fazem parte de uma coluna padrão, tá bom? Então, se você aplica, é essa coluna que vai ser aplicada à sua campanha, tá? Se você clica ali, né, a coluna que vai ser aplicada na sua campanha. Voltando aqui, então você tem várias colunas relacionadas à categoria de desempenho,
categorias de engajamento. Aí você pode passar no mouse aí e vendo uma por uma, de acordo com o que fizer sentido aí para você, tá? Você tem colunas que estão relacionadas à categoria de vendas, beleza? Então, essas são as suas métricas padrões e colunas padrões. Só que, se você entra aqui, ó, botão de coluna de métricas, vai aqui em personalizar colunas, você consegue também personalizar colunas. Ou seja, você pode excluir todas as métricas que estão aqui na coluna, que o próprio Facebook já deixou pré-configurado aqui para você, tá? Tanto excluir quanto reposicionar. Se você clicar nesses pontinhos aqui, você consegue mudar a ordem que essa métrica ali aparece na sua coluna, beleza? Então, se você, né, reposiciona ou coloca métricas específicas dentro de uma coluna, você criou uma coluna de métricas personalizadas, porque você pegou as métricas padrões, né, e personalizou uma coluna a partir dessas métricas. Então você criou a sua coluna de métricas personalizadas. Só que além disso, e aqui é o ponto principal nessa primeira parte do vídeo, é que você também tem a possibilidade de personalizar métricas. Ou seja, você vai perceber que muitas vezes você sente falta de algumas informações. Putz, o Facebook podia tanto me mostrar isso aqui para essa campanha. Putz, o Facebook podia tanto ter essa informação aqui. E muitas vezes essas informações não estão disponíveis dentro das métricas padrões. E aí o que o Facebook disponibilizou para que você consiga ter acesso a essa informação? Ele te permite criar uma métrica personalizada. Como é que isso é feito na prática? Clicando lá, você vai aparecer, você vai ser levado para essa tela aqui, onde você pode criar uma fórmula matemática a partir das métricas padrões. Então a gente vai criar, inclusive, duas métricas personalizadas aqui para aplicar nessa análise que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. A gente vai criar uma métrica que é basicamente o seguinte, é conversa por mensagem iniciada, tá? Então você digita e seleciona a métrica da forma como eu acabei de fazer aqui, seleciona qual é a equação que você quer aplicar para essa fórmula aqui, então aqui vai ser divisão, tá? Conversa por mensagem iniciada dividido por cliques no link, tá bom? Ou seja, a gente vai criar aqui, a partir dessa fórmula aqui, a gente vai ter a nossa taxa de conversão de cliques versus mensagem, tá? Ou seja, a gente vai descobrir com essa métrica aqui a porcentagem de pessoas que estão clicando no anúncio e que de fato estão enviando uma mensagem, porque nem todo clique é uma mensagem iniciada, tá bom? Então a gente vai mudar o formato dela aqui de numérico para porcentagem, porque sempre que for taxa é porcentagem, beleza? Então o Facebook ele disponibiliza essa possibilidade de criar uma métrica personalizada, criar métrica. Então além dessa métrica aqui, a gente vai criar uma outra, que é uma taxa de conversão também de, agora, conversas por mensagem iniciadas, só que dividido pelo alcance, para a gente ver o quanto das pessoas que estão sendo alcançadas pelo nosso anúncio estão enviando uma mensagem, tá? Então, é a taxa de conversão de alcance versus mensagem, ok? O formato dela aqui também vai ser porcentagem, tá certo? Clica aqui em criar métrica. Então, sempre que você sentir falta de alguma informação, e eu recomendo, inclusive, que você tenha, olha a quantidade de métricas personalizadas que eu tenho aqui, ó, tá? Você precisa ter as suas métricas personalizadas criadas, porque o Facebook ele não entrega tudo que você precisa, tá? E aí você vai perceber que para cada objetivo de campanha, você tem colunas de métricas específicas, tá? Então, para campanhas que têm como objetivo mensagens, que têm como objetivo gerar mensagens no WhatsApp, existe as métricas específicas para essa campanha e a coluna de métrica específica também, para que você tenha essa leitura. É justamente você selecionar essas principais métricas, e eu vou te passar a melhor coluna hoje, tá? Para a campanha de mensagem no WhatsApp, é justamente essa coluna de métricas que vai te dar essa clareza, que vai facilitar esse processo de leitura e de análise das suas campanhas, beleza? Então, campanha de mensagem tem as suas métricas e a coluna de métrica específico para te trazer essa clareza. Campanhas que têm como objetivo crescer o perfil no Instagram tem colunas de métricas também específicas para esse objetivo de campanha que vai te trazer essa clareza. Campanhas que têm como objetivo criar públicos, campanhas que têm como objetivo gerar conversão em site ou em aplicativo, gerar cadastros ou leads, tanto em formulário quanto em site. Para cada tipo de campanha, existem métricas e colunas de métricas específicas,
E você precisa criar as suas, justamente para você ter esse background de informação que vai facilitar demais essa leitura, essa interpretação e trazer a clareza que você precisa para tomar a decisão certa nas suas campanhas. Então, esse entendimento é extremamente importante. Inclusive, dentro do meu treinamento, da formação especialista em negócio local, eu tenho um módulo inteiro dedicado para a parte de análise, leitura e otimização de campanhas, tá? Para que você consiga não só, e eu te ensino lá, tá? Quais são as principais métricas e as principais colunas de métricas para cada um desses objetivos de campanha. Te ensino, mostro lá análises práticas de campanhas reais que estão ativas no meu gerenciador de anúncios para cada um desses objetivos de campanha, campanha de mensagem, Instagram, de criar público, engajamento, conversão de site de compra, cadastro, beleza? E te passo um método de 3 etapas que, de verdade, em 5 minutos, você consegue entrar em qualquer campanha, bater o olho e saber exatamente o que você precisa fazer e mexer a campanha no lugar certo, otimizar a campanha no lugar certo, onde realmente vai melhorar o resultado dela, beleza? Então, é extremamente importante. Então, vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? Da formação especialista em negócio local, que é o meu treinamento mais completo hoje. Clica lá, conheça, que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que você vai ter acesso lá, inclusive mentorias ao vivo semanal, onde eu literalmente entro no seu gerenciador de anúncios e analiso tudo junto com você, beleza? Então, é extremamente importante que você tenha esse entendimento, tá? De que cada objetivo de campanha pede as suas métricas e as suas colunas de métricas específicas. A gente acabou de criar aqui agora a nossa métrica personalizada. Vamos criar aqui agora, tá? Ó, tem 5 anos que eu vivo do mercado, que eu vivo do tráfego. Já te falei isso no início do vídeo. E eu já testei nesses 5 anos todo tipo de coluna de métrica que você imaginar, principalmente para campanha de mensagem para o WhatsApp. Que você sabe, se você faz tráfego para negócio local, se você já tem experiência nesse mercado, ou se você faz tráfego para o seu próprio negócio, você sabe. Campanha de mensagem para o WhatsApp representa 90% das campanhas que se executam no dia a dia. Então é por isso que a gente vai focar nela aqui, beleza? Eu vou criar a coluna de métricas, a melhor, tá? Que eu cheguei nesses 5 anos, e qual é a leitura que você faz dessas métricas e o que significa de fato cada uma na prática, beleza? E esquece o resto por enquanto. Você vai ver que existem centenas de métricas aqui, mas essas são a que de fato você precisa saber, as informações que você precisa saber e que de fato você vai aplicar elas no dia a dia, beleza? Então vamos lá. A coluna de métrica é a seguinte. A primeira métrica que a gente vai usar é CTR. Aí esquece os outros CTRs, tá? O que a gente precisa aqui é CTR de clique no link. CTR, tá? A próxima métrica é cliques no link. Cliques no link. Ok. Elas já vão ficando aqui, ó. Eu já estou te passando quais são as métricas, inclusive na ordem certa. Então pode ir criando junto aí, tá? Agora a gente vai precisar daquela métrica que a gente acabou de criar, a personalizada, que é a conversão de clique para mensagem. Porque é o seguinte, nem toda pessoa que clica no seu anúncio te envia uma mensagem. E aí você precisa saber qual é a taxa, primeiro, né? Em que nível que está a sua taxa de conversão. E eu vou te passar também quais são as referências ideais que você precisa buscar com as suas campanhas para cada uma das métricas. Beleza? Então, conversão de clique versus mensagem, tá? Ok, alcance, aqui, ó, conversão clique versus mensagem. Ok, agora a gente vai colocar aqui, ó, conversas por mensagem iniciada, conversa por mensagem iniciadas e custo por conversa por mensagem iniciada. Custo por conversa por mensagem iniciada, ok. Agora a nossa segunda métrica personalizada, que é conversão alcance versus mensagem. Agora a gente vai colocar aqui CPC, custo por clique no link. A gente vai colocar agora CPM. Cada campanha, você vai criar suas colunas de métricas de acordo com o objetivo principal dela. Então, a gente tem as métricas primárias e a gente tem as métricas secundárias. Então, se você não tem bem definido qual é o objetivo principal de uma campanha, você não vai nem conseguir criar sua coluna de métrica. Porque uma campanha de mensagem, a principal conversão é o quê? Mensagem. Mas muitas vezes as pessoas criam as campanhas sem saber exatamente qual que é a campanha, a conversão principal dela. Aí cria lá a campanha, não tem claro qual é o objetivo principal dela e depois não sabe nem fazer a leitura, não sabe nem primeiro escolher as métricas, não sabe fazer a leitura e muito menos tomar a decisão. Vou te dar um exemplozinho rapidinho aqui, enquanto eu vou criando, tá? Depois impressões. Fiz uma mentoria individual com um cliente e aí tinha uma campanha lá que eu tinha 2 criativos. Um criativo estava com CTR muito bom e o outro criativo estava com uma retenção muito boa, ou seja, as pessoas passavam muito tempo assistindo o vídeo. Se a gente não tivesse bem definido que o objetivo da campanha era levar tráfego para o perfil do Instagram, a gente poderia pausar facilmente o primeiro criativo, que a retenção estava baixíssima,
mas o CTR estava bom. Mas como a gente tinha muito bem definido qual era o objetivo, qual era a conversão principal da campanha, que era a visita no perfil, a gente pausou o segundo criativo, que apesar de estar o CTR um pouco mais baixo, mas estava retendo muito bem. Agora, se a gente não tivesse bem definido, a gente ia ficar em dúvida, putz, qual que a gente pausa? A gente tem que estar o CTR, a gente tem um criativo que o CTR está bom e a retenção baixa. O outro criativo está com o CTR baixo, mas a retenção surreal. Ok, o que a gente quer? A gente quer visualização de vídeo ou a gente quer visita no perfil? Não, a conversão principal para a gente é visita no perfil. Então pronto. Percebe que fica nítida a leitura que você toma agora? Fica muito mais claro? É por isso que você tem que ter um objetivo muito bem definido para as suas campanhas, tá? Ok, alcance, impressões, frequência. E por último aqui, valor usado. Ok, criada a sua coluna de métricas, exatamente com essas métricas e nessa ordem, você vai clicar aqui em salvar como pré-definição de coluna. Se você não salvar, simplesmente clicar ali em ativar, o que vai acontecer? Você vai sair do gerenciador de anúncios e quando você voltar, ela não vai estar aplicada mais. Você vai ter que criar tudo de novo. Então você precisa salvar para que quando você entre no seu gerenciador de anúncios, você vai lá no botão de coluna de métricas e aplica ela, tá? A gente vai colocar aqui métricas de mensagem. Tá? Vou colocar aqui, entre aspas, YouTube, parênteses YouTube, que para mim não... Mas é basicamente a mesma que eu uso para ficar tranquilo, são exatamente essas mesmas métricas, tá? Eu vou aplicar aqui. Ok, só já tá aqui em colunas, vamos clicar aqui, ó, métricas de mensagem, ela vai ficar salva aqui, tá? Vamos aplicar ela. Ok, tá aplicado. Eu vou selecionar só essa campanha aqui, porque ela realmente é a campanha que tem como objetivo de mensagem. Essa aqui, apesar de estar gerando mensagem, o objetivo dela é lead, então não é o que a gente quer agora, tá? Vamos filtrar para seleção aqui e bora lá. Vamos agora métrica por métrica aqui para você nunca mais ficar em dúvida, tá? Primeiro que o fato só de a gente já ter resumido as centenas de métricas que existem nessas daqui, já vai ter simplificado muita coisa na sua cabeça. Então já excluiu um monte de métricas que muitas vezes você aplicava na sua campanha, mas que estava lá só te passando informação desnecessária que ia ocupar o espaço da sua cabeça e não ia te trazer clareza de nada, beleza? Então vamos lá, primeira métrica. Por que a gente colocou ela nessa ordem aqui primeiro, tá? Porque, assim, exatamente nessa ordem que as coisas acontecem. Primeiro a pessoa tem que clicar no seu anúncio, né? Se seu anúncio não tiver clique, nada vai acontecer dali para frente. Então, por isso que CTR é a primeira métrica, porque é a primeira ação que a pessoa tem que fazer, clicar no seu anúncio. Depois, ela tem que enviar a mensagem. Aí daqui para frente é WhatsApp, a gente já não consegue saber. Então, você sempre precisa dividir a sua análise também em duas partes. Nas métricas que estão dentro do gerenciador de anúncios e tudo que acontece fora do gerenciador de anúncios também. Porque aí sim você vai ter o todo para tomar suas decisões. Como a gente não tem, enfim, não dá para fazer isso aqui no vídeo, a gente vai focar no gerenciador de anúncios. Mas você vai conciliar as métricas do gerenciador de anúncios com as métricas do WhatsApp, que não aparecem no gerenciador de anúncios, mas que obviamente influenciam no resultado que você vai gerar. Beleza? Então vamos lá, CTR. O que significa CTR? Taxa de clique no link, tá? Sempre que você vê taxa, é uma porcentagem de algo que está acontecendo ali. CTR de clique no link significa a taxa de pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas que estão vendo o seu anúncio e que estão clicando nele. Então, se 100 pessoas veem o seu anúncio, ou seja, 100 pessoas são alcançadas pelo seu anúncio e uma pessoa clica, você vai ter um CTR de 1%. 100 pessoas viram, uma clicou. CTR de 1%, tá? Agora, se 100 pessoas são alcançadas pelo seu anúncio e 10 pessoas clicam, você teria um CTR de 10%. Então, o CTR é basicamente isso e o que a gente usa é sempre esse, taxa de clique no links. Você viu lá que tem vários, esquece aqueles lá, pelo menos para a campanha de mensagem para o WhatsApp. Eles a gente aplica em outras campanhas. Em mensagem para o WhatsApp a gente usa esse daqui, tá bom? Cliques no link não tem segredo, é a quantidade de pessoas que clicaram no seu anúncio, tá? Que clicou lá no botão de chamada para ação, porque tem lá a sua imagem e o seu vídeo, e embaixo ali fica o botão de chamada para ação, enviar mensagem para o WhatsApp. Então 170 pessoas clicaram naquele botãozinho, beleza? Aí entra a próxima métrica e a primeira personalizada, que o Facebook não entrega isso daqui. Ele tá dizendo aqui pra gente, ó, que só 17%, né, 17,6% dessas 170 pessoas enviaram uma mensagem. Isso significa que 29 pessoas dessas 170 enviaram uma mensagem. Então ele passa aqui pra gente em porcentagem, e aqui é uma métrica padrão, ela mostra isso aqui em quantidade. Percebe a perca absurda que a gente teve aqui? Então isso aqui tá péssimo, cara. Péssimo, tá? Foram 170 cliques, menos 29 que de fato enviaram mensagem. A gente perdeu um tráfego ali de 141 pessoas.
foram 170 pessoas clicaram para enviar lá no botão de enviar mensagem, só que 141 pessoas dessas 170 desistiram de enviar mensagem. Elas clicaram, chegaram lá no WhatsApp, desistiu e voltou para trás, voltou a rolar o feed. E só 29 dessas 170 pessoas enviaram a mensagem. Então isso aqui tá péssimo, tá? Vamos lá. CTR. Obviamente isso aqui vai depender de nicho para nicho, mas eu já vou te passar nas referências que você precisa buscar. Vou falar do CTR e depois da conversão de clique para mensagem. CTR você tem que buscar sempre, o ideal é ficar na casa de 1%. Obviamente isso aqui vai mudar de nicho para nicho, de produto para produto. Tem produtos que são muito específicos, então o CTR naturalmente é mais baixo. Agora, aqueles produtos que é consumido pela grande maioria das pessoas, esse você tem que buscar ficar ali na casa de 1%. Tá? Mas um ponto importante é, você precisa sempre melhorar em cima das suas próprias referências. Então, digamos que você faça tráfego para uma hamburgueria, sei lá, em São Paulo e outra no interior de Goiás. São cidades diferentes, públicos diferentes, quantidades de pessoas diferentes, poder aquisitivo diferente. Então, não dá para comparar. É por isso que, digamos que você tenha esses dois clientes. Na de São Paulo, você consegue 1,5 de CTR e no interior de Goiás, você consegue 0,5 de CTR. Então, não dá para comparar. Por isso que você sempre vai melhorar em cima das suas próprias referências. Das referências que você já atingiu na sua conta que você faz ali no interior de Goiás e nas que você atingiu em São Paulo. Então, se 0,5 for o melhor CTR que você já atingiu no interior de Goiás, você sempre vai buscar melhorar em cima do 0,5. Da mesma forma em São Paulo, 1,5, você sempre vai conseguir buscar melhorar em cima do 1,5. Então, você vai melhorando em cima das suas próprias referências em cada conta de anúncio. Então, por isso que não tem muito uma regrinha geral para as métricas, tá? O que eu estou te passando aqui são referências que são mais, para você pelo menos ter algo para buscar. Mas é importante sempre você ter isso em mente também, tá? Conversão de clique para mensagem, no mínimo 30%, tá? No mínimo 30%. 17% isso aqui tá horrível. A gente perdeu 140 pessoas. Isso aí não dá. O que acontece? Por que isso aqui tá tão baixo? Geralmente são dois motivos. O primeiro deles, se você estiver usando vídeo e for um vídeo maior, você fez a chamada para ação muito no final do vídeo. Então você deixou para falar o que a pessoa tem que fazer e para onde ela vai ser direcionada lá no final do vídeo. Aí muitas pessoas clicaram antes de ver a chamada para ação e foram pegas de surpresa se vendo ali no WhatsApp. Opa, não era isso aqui que eu queria. Aí ela simplesmente não envia a mensagem, aí contabiliza o clique, mas não contabiliza a mensagem. Aí ela não envia a mensagem e volta a rolar o feed. Aí contabilizou o clique e não contabilizou a mensagem. Então, quando o vídeo for muito grande, você tem que fazer duas chamadas para ação. Uma mais no início e outra mais no final. Aí entra o segundo motivo, que é uma chamada para ação clara. Você tem que falar, clique no botão abaixo e converse conosco pelo WhatsApp. A pessoa ela tem que saber exatamente o que vai acontecer com ela depois do clique. Senão pode ficar em aberto, tá certo? Então, conversão de clique para mensagem, sempre acima de 30%. Isso aqui tá péssimo. Aí não tem segredo. Foram 29 mensagens iniciadas aqui, não tenho o que interpretar aqui, tá? E o custo por cada uma dessas conversas. Então, cada uma dessas 29 mensagens aqui me custou R$16,58. Então, se a gente melhora isso aqui de 17 para 34, teriam chegado quase 60 pessoas e aqui teria baixado para R$8, sem que eu gastasse nenhum centavo a mais para dobrar essa quantidade de mensagens e diminuir pela metade o custo. Isso é otimização, isso é gestão de tráfego. Você fazer um cliente ou você ter mais resultado sem que você tenha que gastar a mais por isso. Inclusive, esse é o principal foco do módulo de análise e otimização de métricas do meu treinamento. Como você faz para ter muito mais resultado no seu negócio ou para o seu cliente sem que você tenha que gastar um centavo a mais por isso. Isso é gestão de tráfego. É ter essa leitura e saber onde mexer e o que fazer para melhorar suas métricas, melhorar seu resultado, sem que você tenha que investir mais para isso, beleza? Aqui não tem interpretação, é volume de mensagem, custo, tá? Conversão de alcance. Isso aqui basicamente mostra o quanto que o seu anúncio está convertendo das pessoas que ele está alcançando. Então, aqui significa que o seu anúncio está convertendo. Aqui significa que esse anúncio está convertendo 0,29% das pessoas que ele está alcançando. O ideal aqui, na conversão de alcance para mensagem, é ficar em pelo menos 0,5%. Então, só 0,29% das pessoas que foram alcançadas por esse anúncio enviaram uma mensagem. Você tem que chegar em pelo menos 0,5%. Isso aqui mostra também a eficiência no seu anúncio baseado no alcance. Então, ele tem que alcançar muitas pessoas
para que uma envie uma mensagem, tá? Então isso aqui tem que ficar em pelo menos 0,5%. Custo por clique no link, R$ 2,83. Isso aqui significa que cada um desses 170 cliques me custou R$ 2,83, certo? CPM, tá? O que é o CPM? É o custo por 1.000 impressões, ou seja, o quanto que o Facebook está me cobrando para que ele mostre o meu anúncio para 1.000 pessoas. Para 1.000 pessoas não, perdão. O quanto que o Facebook está me mostrando, o quanto que o Facebook está me cobrando para que ele mostre o meu anúncio 1.000 vezes, para que o meu anúncio apareça 1.000 vezes. Aí você já vai entender a diferença entre alcance e impressão, tá? Aqui é o quanto que o meu anúncio, né, o valor que está custando, que o Facebook está me cobrando, para que o meu anúncio seja impresso, ele apareça 1.000 vezes, tá? Então esse custo ele é baseado nas impressões e você já vai entender o que é a diferença entre alcance e impressão, tá? Alcance, né, é a quantidade de pessoas únicas que foram alcançadas pelo meu anúncio. Então, nesse caso aqui, 9.848 pessoas diferentes foram alcançadas pelo meu anúncio, tá? A impressão é a quantidade de vezes que o meu anúncio apareceu, independente se foi para a mesma pessoa ou não. Na prática, o que isso significa? Digamos que o seu anúncio apareceu para Maria. Então, nesse caso aqui, o seu anúncio teve um alcance e uma impressão. E aí, digamos que o seu anúncio apareceu para o João. Então, agora ele teve 2 alcances e 2 impressões. E aí, o seu anúncio aparece para o André. Agora ele teve 3 alcances e 3 impressões. E aí, digamos que o seu anúncio apareceu de novo para Maria. Ele continuou tendo 3 alcances, só que agora 4 impressões. E aí, digamos que ele aparece de novo para o André. Ele continua tendo 3 alcances, só que agora 5 impressões. Percebe? Essa é a diferença entre alcance e impressão. Alcance é a quantidade de pessoas únicas que foram alcançadas pelo seu anúncio. Impressões é a quantidade de vezes que o seu anúncio apareceu, independente se foi para a mesma pessoa ou não. Então, por isso que aqui o CPM é o custo que o Facebook está te cobrando para mostrar o seu anúncio 1.000 vezes, aí, independente se foi para a mesma pessoa ou não. Tá bom? E a frequência é justamente a relação entre impressão e alcance. Se eu pego aqui, ó, 65.079 e divido por 9.848, né? Ou seja, impressão dividido pelo alcance, eu vou ter justamente a frequência. Então, deu 6.6 aqui, tá? 6.61 está arredondado aqui para mais. Ou seja, o que isso aqui significa na prática? Que essas 9.848 pessoas já viram o meu anúncio 6 vezes, né? Ou seja, o meu anúncio apareceu 6 vezes para cada uma dessas 9.848 pessoas. Vitor, qual que é o nível de frequência ideal? Não tem. O que você precisa observar aqui? O quanto que a frequência influencia no seu custo por resultado. Se sua frequência está aqui, ó, 6, e o custo por resultado está estável na casa dos R$16, pode deixar. Agora, digamos que saiu lá de 1, 2, 3, 5, 6, foi para 10. Está batendo 10 de frequência aqui, ou seja, todas as pessoas que foram alcançadas pelo seu anúncio já viram o seu anúncio no mínimo 10 vezes, tá? E aí o seu custo saiu de 16 e foi para R$20, ok. Agora a coisa desandou. Então, você sempre vai ficar atento a essa relação do quanto que a frequência mais alta influencia no seu custo por resultado. A partir do momento que ela começar a influenciar no seu resultado, tá na hora de você mexer o anúncio ali, beleza? E aí, por último aqui, valor usado não tem segredo. Foi gasto nessa campanha aqui, R$400,82, tá bom? Então, o ponto principal é, cada objetivo de campanha pede as suas métricas e as suas colunas específicas. É bom que você tenha essas colunas e métricas específicas, justamente para ter essa leitura, para que você consiga entrar no seu gerenciador de anúncios, bater o olho ali, saber tudo o que está acontecendo e principalmente o que precisa ser feito. E é isso, eu vou deixar aqui do meu lado direito o vídeo mais recente que eu gravei aqui no meu canal do YouTube, e do meu lado esquerdo, tá? Uma playlist com estratégias práticas e mais avançadas pro WhatsApp. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.